Fala galera, eu sou Vinícius da Cal e nesse vídeo a gente vai aprender o que é o pair programming ou programação em par ou programação pareada no português e também para que serve, quais são as vantagens e quais são algumas desvantagens dessa prática. Então, para começar, o pair programming ele é uma das práticas do Extreme Programming. O Extreme Programming ele é considerado uma metodologia ágil, ele conta com um conjunto de práticas a serem seguidas que ajudam nesse processo de desenvolvimento de software e construir um software escalável, fácil de dar manutenção, e também construir uma cultura de equipe. Então o Extreme Programming ele conta com esse conjunto de regras e uma dessas regras é o pair programming. Então o que seria o pair programming? Pair programming ele consiste em você trabalhar em dupla com outro programador. Então, dois programadores trabalham em dupla, trabalhando no mesmo código, no mesmo ticket. Um dos programadores ele vai ser o piloto e o outro vai ser o copiloto. Enquanto o piloto vai ficar responsável por escrever o código e escrever a lógica, o copiloto vai ficar responsável por observar. O observador ele vai validar se aquele código está seguindo os padrões do projeto, se existe alguma variável que poderia ser renomeada, que poderia ter um nome melhor, se aquele código tem algum ponto que poderia ser refatorado, que poderia simplificar a lógica e até dando ideias para chegar na solução final. Então a gente tem uma pessoa que fica mais no código, escrevendo o código de fato, e outra pessoa que fica observando. Na verdade, isso são papéis, e os papéis durante o trabalho ele pode ser invertido. Então o copiloto vira o piloto e vice-versa. E quais são as vantagens, então, envolvendo essa prática? Como vocês podem imaginar, quando você está trabalhando em dupla, a atenção que você vai ter ao escrever o teu código vai ser maior, e também porque tem dois pares de olhos olhando o mesmo código. Então, enquanto você talvez escreveu algum ponto que você esqueceu de elencar algum requisito, aquela segunda pessoa provavelmente vai lembrar daquele requisito e vai dizer. Então, dessa maneira, é possível você conseguir abranger, criar uma solução mais robusta que está cobrindo mais casos, porque são duas cabeças pensando, duas cabeças lembrando. E além de você cobrir mais use cases, você está contando com duas pessoas que têm backgrounds diferentes. E esses backgrounds diferentes vão chegar numa solução que provavelmente vai ser mais robusta do que só uma pessoa. E além que, enquanto você está ali conversando por áudio com a pessoa, normalmente isso era adotado muito quando estava trabalhando no presencial, era muito mais fácil, mas ainda hoje é possível adotar essas práticas. Eu vou dar uma dica de uma ferramenta que vocês podem usar se vocês quiserem adotar. O ponto é que a troca de experiência acontece de forma muito mais rápida. Imagina que a troca de experiência seria quando você abre um PR, alguém vem revisar e vai te dar insights. Talvez você acabou de entrar numa empresa e aquela pessoa que tem mais experiência vai falar alguns pontos que você acabou deixando passar. O conhecimento que é passado através dos reviews e que a gente acaba absorvendo, aqui no pair programming a gente vai acabar absorvendo muito mais rápido. A interação acontece de maneira muito mais rápida. Então, se você colocar uma pessoa que tem menos experiência com uma pessoa que tem mais experiência, para elas duas trabalharem em par, o conhecimento vai começar a nivelar de maneira muito, muito mais rápida. Então, não necessariamente você vai precisar colocar o que tem mais experiência com o piloto ou copiloto, realmente eles podem ficar trocando esses papéis, mas com certeza a experiência vai acontecer, essa troca de experiência, nivelamento de conhecimento vai acontecer de maneira muito mais rápida. Então, essa é uma das principais vantagens. Eu, particularmente, quando eu mudei aqui para a cidade onde eu moro, nós tínhamos um meetup de artesania de software, onde que a gente tentava resolver problemas comuns de programação, de algoritmos, o que a gente chamava de dojo. Então a gente pegava diferentes problemas, algoritmos para poder resolver e a gente separava, dividia as pessoas em dupla para fazer esse pair programming. E o que acontecia, a troca de experiência, o que eu aprendi com esses outros programadores foi bem interessante. A gente nem se prendia numa linguagem específica, cada pessoa podia implementar na linguagem que quisesse. Então, normalmente, a dupla concordaria, chegaria num acordo em qual linguagem iria programar. A gente chegou a programar em Python, chegou a programar em Java, que não são as minhas linguagens onde eu tenho mais experiência, mas foi super tranquilo, porque daí tinha uma pessoa que tinha mais experiência e ela ia orientando ali nessa parte da linguagem. Como eu digo, a linguagem de programação ela é só a ferramenta, né?
A programação é como se fosse um modelo mental, então você não precisa se prender a uma linguagem específica. O que normalmente acontecia é que eu chego numa solução utilizando uma estrutura do JavaScript. Então no JavaScript eu vou utilizar um array, um objeto, alguma coisa assim. Enquanto você está conversando com a pessoa e trocando essa experiência com ela, e se é uma pessoa que tem outra linguagem, o que a gente fazia era falar, olha, a gente no JavaScript a gente tem essa estrutura de dados. O que seria esse equivalente aqui no Python ou no Java? Então a troca de experiência que eu pude ter nesses meetups foi incrível, muito mais do que se a gente só se encontrasse para alguma pessoa ficar palestrando lá na frente e as outras pessoas ouvindo. Claro que isso é extremamente válido, mas nesse sistema de pair programming, as experiências que você troca com outros desenvolvedores é muito enriquecedora. Inclusive, essa prática de pair programming vinha muito forte do organizador do Meetup. Ele era gerente do time de desenvolvimento na empresa que ele trabalhava, e lá nessa empresa eles aplicavam pair programming para todo mundo. E os resultados que eles tiveram foi realmente muito legal, porque a qualidade de código que eles tinham dentro do projeto, a facilidade da manutenção, a cobertura de testes evoluiu muito. Então eles trabalhavam bastante com TDD, trabalhavam bastante com pair programming. E eles sempre separavam as pessoas em dupla, e normalmente uma dupla ia codar, ia trabalhar, né, fazer o pair programming, e outra dupla iria revisar o código. Então tinha 4 pares de olhos para olhar aquele mesmo código. O que acontece é que você produz um código que vai... As chances que aquele código vai ter um retrabalho é muito menor, drasticamente menor, do que se só fosse uma pessoa codando e outra pessoa revisando. Essa experiência que eu vi acontecer nesse time foi bem interessante. Já na empresa que eu trabalhava, a gente adotava essa prática de uma maneira um pouco diferente. Normalmente a gente pegava para fazer pair programming quando a gente precisava chegar em alguma solução ou tinha algum problema que era um pouco mais complexo de ser resolvido, ou que dava para ser resolvido, mas é que a lógica estava ficando muito complexa, que a gente sabia que tinha algum ponto do código que precisava ser refatorado, precisava ser simplificado, então a gente, na hora de refatorar, a gente fazia o pair programming. E isso ajudou bastante. Eu lembro que tinha um selector que a gente tinha na aplicação, um campo de busca que ele tinha inúmeras regras, que era bem complexo, e que a gente, de modo implementando aquilo utilizando TDD e pair programming, a gente conseguiu chegar numa solução muito mais limpa. Foi bem interessante. Entre outras vezes que eu também fiz pair programming para nivelar conhecimento com pessoas que estavam entrando na empresa. Eu acredito que isso foi muito valioso para ambas pessoas. Então, uma das desvantagens de utilizar o pair programming é que nem sempre você vai conseguir chegar numa solução em metade do tempo do que se fosse só uma pessoa trabalhando. Então você acaba começando a encarecer o projeto. Tem vários tickets que a gente sabe que são fáceis, são triviais de implementar e que somente uma pessoa conseguiria implementar de maneira rápida aquilo, e que 2 pessoas trabalhando no mesmo código não quer dizer que vai reduzir pela metade. Notavelmente, o custo daquele projeto, do desenvolvimento de cada ticket vai ficar muito mais caro, e isso acaba sendo uma desvantagem. Principalmente, talvez, se você for pensar numa software house, onde que eles vendem horas, aí fica mais complexo ainda, porque como que você vai justificar para o cliente que agora você tem que pagar o dobro por cada ticket que está desenvolvido. Claro que a gente não trabalha em ticket, mas dá para ter uma noção. Para o cliente final pode acabar sairia talvez o dobro do preço. Então imagine que você tem 160, se o cliente contratou um mês lá, contratou uma pessoa para ficar o mês inteiro, pagou 160 horas, o que vai acontecer é que ele vai ter 2 pessoas por 15 dias, então acaba ficando um pouco mais complexo. Por outro lado, se a software house absorver essa responsabilidade, é ela que vai receber metade do valor, porque ela vai estar colocando 2 desenvolvedores para trabalhar full time no projeto, recebendo por um. Por isso que nem em todos os casos essa programação, o pair programming, ele vai casar para todos os casos, para todos os ambientes. E também eu não defendo que ele deve ser utilizado para resolver todo tipo de tarefa, porque tem tarefas, como eu disse, que são triviais, são fáceis de implementar e que não exigem necessariamente que 2 pessoas estejam tocando naquele código. Principalmente quando você tem que corrigir, às vezes, algum bug muito simples, ou fazer alteração de título, ou trocar o valor de um campo. Normalmente isso daí
são coisas rápidas de desenvolver. E para você que se interessou por essa prática e quer começar a adotar ela, existe um plugin chamado LiveShare para o VS Code, que é da Microsoft, o LiveShare, e você simplesmente instala e consegue compartilhar o código com outras pessoas. Vocês vão conseguir editar os dois ao mesmo tempo. Semelhante ao que acontece lá no Google Sheets, lá nos documentos do Google, onde duas pessoas conseguem editar o mesmo documento ao mesmo tempo. O LiveShare ele vai fazer uma coisa bem parecida no VS Code. Então a forma como vocês interagem pode ser muito mais rápida. Tem também o LiveShare áudio, eu não cheguei a ver testes dele, mas a ideia é você conseguir também conversar com a pessoa ali pelo próprio VS Code. Mas normalmente o que você pode fazer é simplesmente iniciar uma ligação do Zoom e as duas pessoas instalarem esse plugin para poder visualizar o mesmo código. Então essa que é a ideia. E agora eu queria saber de você. Você, aí na sua empresa, vocês chegam a utilizar pair programming? Qual que é a opinião de vocês em relação a isso? Então deixa nos comentários aí pra gente. E qualquer dúvida, comentário, sugestão, só deixar pra gente que a gente vai estar olhando um por um. Beleza? Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like pra gente. E a gente se vê no próximo vídeo.